corrida esperou. E os animais se lançam no esforço. Isto é feito por gosto mesmo, pelo cavalos e pelas corridas, porque não se ganha dinheiro com os cavalos corridas neste momento. Agora que todos eles aplaudem. Nós não precisamos de dinheiro para investir, não precisamos de nada disso. Precisamos apenas que nos altere a legislação. Apenas isso. Agora eles passam ao assalto. Todo um setor que pede a mudança na lei das apostas de cavalos em Portugal. 50 milhões que o Estado iria arrecadar com as apostas hípicas urbanas. Agora tu és um cavalo de corrida. Tudo se decide em menos de 3 minutos na pista, mas antes há todo um trabalho de preparação. Onyx de São Luque é, nesta altura, o cavalo número 1 do ranking nacional. É francês e um vencedor. É um cavalo que tem 10 anos, que fui buscar o ano passado à França, ganhou 70 mil euros a correr. É um cavalo que começou o ano passado o campeonato já a meio da época e que já fez muitos bons resultados e neste momento este ano está no primeiro lugar da classificação geral. Este é o cavalo melhor que tenho. É o cavalo que está reservado à manga mais forte desta tarde. É um cavalo muito fácil de levar, um cavalo que já tem bastante experiência de corridas, então cá adaptou-se bem ao nosso piso, às nossas pistas e tem feito boas corridas. Sérgio Oliveira é jóquei. A ligação aos cavalos vem da infância. Aos fins de semana, a adrenalina corre-lhe no corpo antes da prova. Sabe que não corre sozinho. O animal também se afeiçoa bastante à pessoa e para haver bons resultados tem que haver aqui um equilíbrio das coisas, tem que se manter uma relação entre cavalo e homem e bom entendimento entre eles. Mimar, boa alimentação de manhã e sempre, mas chegar cá, afeiçoar-lhe, fazer-lhes festas, estimar, passear um bocadinho com eles, podes descontrair e agora fazer os preparativos, escovar tudo para carregá-los e para partir para a corrida. Sérgio tem 10 cavalos e corre com 3. A viagem de Vizela até o Hipódromo da Maia faz-se a velocidade moderada. Por aqui, depois de muitos quilómetros percorridos, sobram críticas. Proprietários e jóqueis pedem ao governo que atualize a lei das apostas. O setor das corridas em Portugal não está bem, não é? É um setor que nós estamos a tentar trazer para Portugal as apostas mútuas urbanas, que as apostas tipo Totoloto, Euromilhões, esse tipo de apostas, onde irá haver um grande desenvolvimento da agricultura, da base da criação do cavalo e das infraestruturas. Estamos a tentar isso há muitos anos, mas ainda não conseguimos. No local da prova, não haver imposto. Portanto, para quê? Para trazer mais público a assistir às corridas de cavalos e poder apostar em toda a parte do país, como se faz no Totobola e Totoloto. Era exatamente esse modelo que nós pretendíamos, que é o modelo francês, ao nível da PMU, que é, portanto, é o modelo que mais se adapta a Portugal. Boa tarde a todos. O Xarel número 2 foi retirado, teve uma lesão. Portanto, vamos arrancar 3-3, é uma partida lançada. Vão agrupar ali na curva. Manuel Oliveira é o diretor de prova da 4ª jornada do Campeonato Nacional de Trote e de Galope. E depois tem que fazer 4 passagens. Manuel já correu, agora organiza e avalia.
Está neste mundo há Cerca de 30 anos. Portanto, como diretor de corridas há cerca de 20. Portanto, já fui jockey, já passei quase tudo. Tecnicamente é uma evolução bastante grande a partir de quando nasceu a Liga Portuguesa de Cavalos de Corrida. Portanto, houve uma evolução muito grande. A nível legislativo, a legislação aqui ainda é a mesma, a legislação a nível das apostas é de 1956 e é exatamente isso que era preciso alterar para levar para a frente esta verdadeira indústria. O que é que a legislação tem mal? A legislação tem de mal é a carga fiscal que tem, ou seja, uma pequena explicação. Estamos a apostar aqui no hipódromo, por exemplo, estamos aqui no hipódromo municipal da Maia. Portanto, e a legislação, podemos fazer apostas, mas ao apostar, por exemplo, 5 euros, seriam retirados logo 2,5 euros para impostos. dinheiro e emprego. São esses os números e os motivos que nos apresentam para que o Governo mude a lei das apostas dentro e fora dos hipódromos. Quantas feitas, esta indústria, que é já a segunda com mais receitas em França, poderia dar a Portugal 50 milhões de euros por ano e gerar imediatamente 6 mil postos de trabalho. Isto podia gerar muito emprego, muito dinheiro. Aquilo que o país está a precisar neste momento. Em França, a segunda indústria francesa são as corridas de cavalos. Nós lá fora pagámos 50 euros para 5 mil euros e aqui pagámos 50 euros para 500 euros. Íamos criar cerca de 6 mil postos de trabalho diretos. Depois há os empregos indiretos, não é? Estou a falar das pessoas que queriam trabalhar mesmo na criação dos cavalos, nos treinos, essas coisas todas. E depois há os indiretos. Mas as pessoas estão a trabalhar, os cafés, essas coisas todas, está sempre a funcionar, não é? Enquanto a lei das apostas fica parada e nos dizem que o Governo perde milhões de euros, a ação toma conta da pista. Quando a bandeira desce, há um animal com 500 quilos que consegue atingir os 60 km por hora em apenas 2.200 metros. Um animal que, para ser bom, obriga a um investimento avultado. Entre o que se gasta e o que se ganha, pouco sobra. Comecei a competir em cavalos com os meus 9 anos, porque fui criado com animais e logo o vício ficou. Mas mesmo o campeonato nacional, provas oficiais desde os 16 anos. Foi quando a lei permite. Lembro-me de alguns pormenores, porque eu era bastante pequeno e tive que levar muito peso morto, porque os cavalos têm um peso mínimo a carregar e eu não tinha esse peso e lembro-me que era bastante incómodo para eu correr. Agora é bastante mais confortável, porque já tenho o peso suficiente e é mais fácil correr. Começámos, se calhar, foi a medir melhor os perigos e a ter mais cuidado com algumas coisas, porque a idade também assim o permite e assim nos dá para pensar assim. Quando era mais novo, só queríamos mesmo adrenalina. Com os prémios como temos, assim, os prémios são bastante baixos, porque se calhar não podem ser mais altos, é difícil, porque se os prémios fossem maiores, evidente que um cavalo alto sustentava-se. Assim, às vezes é difícil. Torna-se um investimento grande, mas assim, como o vício acho que suporta isso tudo, mas torna-se um investimento um bocadinho para ter um cavalo bem tratado, competir. Há muitas coisas que envolvem, as corridas, as inscrições, há muitas coisas, ainda se torna um bocado caro. Há bastante gente viciada em corridas de cavalos e bastantes miúdos que querem iniciar a sua carreira, outros querem aprender coisas, mas não temos sequer escolas para isso, sequer evolução. Há corridas hoje de 400, deve haver também de 1000, estão a falar em euros e são prémios relativamente baixos. Não podem correr todos para os 1000, uns têm que correr para os 400, outros para os 300. Tive também a sorte de ver bastantes corridas e estar presente em bastantes corridas em França e estamos a falar de um mundo totalmente diferente, nem podemos comparar. A nível de prémios monetários estamos a falar de mais zeros à frente e a nível de pistas igual, e depois é certo porque nos outros países há as apostas, as corridas altas sustentam-se ou que funciona quase como totolotos e enquanto que isso não funcionar aqui, não é para um jockey lá, só faz aquele trabalho, é jockey, é um género de um jogador de futebol. E aqui não consegue, aqui o jockey tem que ter outro trabalho, não pode viver só de correr em cavalos.
primeiro lugar, tem que se verificar se o cavalo que vai ser controlado, que correu, é realmente o cavalo que está aqui. Em primeiro lugar, pelo resenho gráfico e a leitura do microchip do animal, que é mais uma das provas de que o animal é realmente o animal que correu. A amostra depois é selada, numa caixa própria que é fornecida pelo laboratório e é devolvida ao laboratório devidamente selada. É selada na presença do proprietário para garantir que não há aqui troca de amostras, troca de animais, confusões desse género. E pronto, vou proceder neste caso à recolha de sangue. O controlo antidoping é realizado em todas as corridas de cavalos para garantir a justiça dos resultados. Tem que estar tudo bem com o animal e depois eu penso que o fundamental é o treino. Não se pode tentar ultrapassar o treino com outro tipo de situações, que é essas situações que a gente elimina aqui. E depois a origem do animal, ser um animal com aptidões, com pedigree, com uma ascendência, com provas dadas, que depois lhe vai permitir ter algum sucesso. E os criadores nacionais, quando adquirem animais, já o fazem nesse sentido, não é? Poderia também ser feita a recolha de urina, mas isso é feito apenas em alguns casos excepcionais, quando a amostra de sangue não é conclusiva. Nestes casos chega a amostra de sangue, ela é colhida, como vocês acabaram de ver, é enviada para a Inglaterra, para um laboratório licenciado para o efeito e perfeitamente homologado pela Federação Equestre Internacional. Todos os animais devem competir em igualdade de circunstâncias, competir com as suas características morfológicas e as suas capacidades que lhe são atribuídas pela genética e pelo treino, que é incutido pelos proprietários. Tudo o resto tem que ser eliminado, tem que ser esmiuçado, não é? Para haver veracidade nos resultados. A criação nacional para já ainda é uma minoria, já vão aparecendo, hoje correu aí pelo menos um animal de criação nacional, com ascendência estrangeira, mas criação nacional, mas se as corridas, se isto avançar mais, penso que a criação nacional seria estimulada e apareceriam muitos mais cavalos com o livro azul português. Primeiro classificado, o grande vencedor desta primeira meia, Robert do Parque, da Guarda de Asa Nova. Mas nesta prova de trote atrelado, os cavalos têm todos origem francesa. A única mulher em luta venceu. Elina é finlandesa e, com uma analogia simples, explica as diferenças entre as corridas de cavalos por lá e por cá. Pingo Doce e lojas dos chineses. Pingo Doce é corridas de lá e lojas dos chineses é as corridas de cá. Sem apostas é muito difícil. Fica muito caro. Muito dinheiro e só para comprar um cavalo novo é um investimento muito grande. E só para os manter centenas de euros por mês. Mais o trabalho, que não damos valor. Quando somos nós que fazemos, não tem valor. Difícil porque ainda não temos apostas, os prémios são baixos, temos poucas corridas, pistas também são poucas, mas pode ser que com as apostas isto vai para a frente. Em princípio os prémios aumentam e há aquele retorno que toda a gente quer, prémios melhores, mais corridas, transparência, tudo. Começa já a haver uma valorização ao lusitano, o cavalo lusitano, mas cavalos de trote e galope ainda não. E temos condições melhores do mundo para criar cavalos. Temos as condições, mas ficamos com as leis paradas no tempo. No site da Liga Portuguesa de Cavalos de Corrida, o mais parecido com as apostas são os prognósticos, votações suficientes para deixarem os utilizadores em pulgas. Quando se pergunta a quem decide para quando apostas a sério, o futuro desta matéria surge impreciso. Não podemos tratar das corridas de cavalos fora tratar de uma lógica que é de um novo conceito do jogo, sobretudo também associado ao jogo online. Poderá depois também ter uma interação com a própria corrida de cavalos e, portanto, entendemos que esta é uma receita fiscal que o Estado pode arrecadar num momento importante como este. Todas as receitas são preponderantes para um melhor desempenho das contas do país. Efetivamente, na Assembleia da República até ao momento não deu nenhuma proposta de lei de alteração nesse sentido. As apostas de corridas de cavalos pode ser uma matéria que pode valorizar esta área dos cavalos e tudo o que está associado a esse setor. Portanto, entendo que esta pode ser uma área que, estando regulamentada e estando dinamizada, pode também trazer vários tipos de aspectos positivos, quer numa visibilidade do setor,
quer também uma receita nova para esse setor e, consequentemente, também para o próprio Estado. Devo dizer que é o primeiro contacto relativamente à questão específica das apostas de cavalos e já estou no grupo de trabalho de turismo que também tem estas matérias mais relacionadas com o jogo e com as outras questões já há anos e esta é a primeira vez que tivemos um contacto sobre este assunto. Ou seja, com esta entrevista. Exato. Os restantes partidos da Assembleia da República dizem não ter informações suficientes sobre esta matéria. As apostas das corridas de cavalos parecem estar longe de se tornarem reais. Enquanto isso, muitos agentes do setor imigram e outros simplesmente desistem do negócio. Eu consigo porque eu vou correr lá fora, a Madrid e a Mirras e a vários sítios de Espanha e os prémios lá são muito melhores que aqui. As diferenças são fáceis, é nós não ter apostas. Se tivéssemos apostas era igual lá fora, a Espanha, a França e tudo. Não temos as apostas, não há dinheiro, não é? Os prémios monetários têm que ser pequenos. É complicado, há lá muitos portugueses que foram para lá porque aqui não há as apostas e eles fogem para lá. Eu tenho o caso da minha sobrinha que ajudava-me muito e estas vitórias são para ela também e ela foi para Newmarket mesmo por causa disso. E um jockey que também corria para mim, que é o Manuel Fernandes, também foi para lá e o Ricardo Ferreira também foi para lá, em Newmarket, na Inglaterra. Também já exportamos jockeys, jovens que procuram campeonatos mais aliciantes em termos financeiros. Por cá, vêm de Espanha muitos dos que querem correr mais e melhor em Portugal. Comecei a correr aqui porque vinham outros amigos da lá da Espanha e, como falando, estávamos metidos nisto do trote e começamos a correr em Ponte Lima. Bueno, as condições eram as que havia cada tarde. As condições são as que há, não é outras. A França está muito adiantados e em Espanha também. Algo de dinheiro ganha-se, claro. Faz primeiros e segundos, ganha-se dinheiro. Está bem, é uma ajuda. Levo tido bastante boas carreiras, bastantes primeiros, então está bem porque ganhei bastante estes anos atrás. Eu trabalho na construção, isto é um hobby. É um deporte, como se diz aqui em Portugal, não? Havia que ter mais cavalos, invertir mais, ter mais jockeys a correr e dedicar-se exclusivamente a isso solo. Quando se pergunta sobre o futuro do setor, as apostas surgem como única solução para o desaire. As pessoas têm sempre os cavalos como um desporto, mas a part-time vivem de outras atividades. E não há proprietários que querem investir, porque é muito caro ter um cavalo, principalmente de trote. Equipamento é muito caro e eu trabalho no outro lado, isto é só um hobby. Porque os investidores temos, mas com esta atual legislação não. Nós temos à volta de 100 sócios, temos à volta de correr 200 cavalos. Se viessem as apostas, nós pensámos que em Portugal teríamos logo nos primeiros anos das apostas cerca de 5 mil cavalos a correr. Portanto, havia um incremento de quase 1000%. Né? Ao contrário do que acontece em Portugal, as apostas de corridas de cavalos são permitidas em diversos países europeus, tanto em espaços de competição como também online. Nos sites é possível apostar a custo zero, só para experimentar, ou apostar em quantias elevadas. Nas diferentes casas de apostas há informação pormenorizada sobre os cavalos, os corredores, as provas, a quantia em jogo. E o dinheiro parece não faltar ao negócio. Já no nosso país, é proibido apostar em corridas de cavalos realizadas no estrangeiro. Este setor só sobrevive, em todo o mundo, só sobrevive com as apostas. Só há um país ou outro que não precisa das apostas, porque é no Dubai, acho que é Dubai e a Arábia Saudita, que eles não deixam fazer as apostas, mas o sheik paga tudo, não é? Portanto, não há problema nenhum. Aqui não, na Europa, este setor é que, com as apostas, faz o desenvolvimento do setor, portanto, a criação, a agricultura, tudo, um grande desenvolvimento agrícola. Isto não pode ser visto só como um jogo, isto tem que ser visto como uma indústria total. E é difícil incutir isso aos nossos políticos. Ainda não consegui perceber ao longo destes anos porque é que se não desbloqueia esta legislação. São precisos, por cada cavalo que vai correndo, são precisos 6 pessoas. Desde que a mãe é fecundada até
os treinos que têm os veterinários, têm os treinadores, tem os moços de cavalaria, como nós chamamos, tem os jockeys, portanto são 6 pessoas desde que ele nasce até que ele corre. Portanto, tem uma grande indústria na parte do emprego que se criava com as apostas mútuas urbanas em Portugal. Isto é um desporto, que nos costuma dizer, um desporto dos reis que o povo gosta. E é um desporto que a gente gosta, toda a gente gosta, o povo gosta deste desporto. Neste momento, julgo que não há nada em Portugal, nem em quase nenhum país desenvolvido como o nosso, que entrasse e que pudesse dar um desenvolvimento tão grande à agricultura e tão grande ao país e contribuísse tanto para o desenvolvimento. E Rodrigues, e vai terminar, e terminou esta terceira manga. Há pessoas dispostas a apostar Sim, bastante? Há vários financiadores a apostar e as apostas são o principal para isto dar o salto para as corridas de cavalos em Portugal e para ter outra dinâmica a nível nacional e internacional. Agora que perdeste o juízo a jogar esta cartada, agora que galopas já ferido, procurando abrir passagem. As minhas expectativas são que as apostas saiam e que isto tome um rumo certo e que se impulse para grandes corridas em Portugal, grandes hipódromos, para que as coisas corram bem. Os cavalos que estão em Portugal são todos importados e não havia necessidade disso. A necessidade era de investir na criação portuguesa, no puro sangue inglês, para que de facto nós não tivéssemos que importar cavalos. Adrenalina, muita adrenalina. É uma maravilha. Dá uma pica para uma pessoa viver. Se já dá para aguentar o stress do trabalho. Vai começar, começou a partida. Agora, tu és um cavalo de corrida. Eu acho que era um Euro-Milhões interno devido ao que se passa nos outros países, não é? E acho que aqui que funcionava. Agora, tu és um cavalo